conhecimento imediato até muitos anos. Vai depender do nível evolutivo do espírito. Um espírito, alguém que tenha vivido durante... Porque eu tenho um irmão que foi casado com vocês, vai ter um filho, mas que levou 4 ou 5 anos para falar. E o pai dele falava só francês. Então vai ver que era a primeira encarnação dele. Muitas vezes a gente leva a criança ao pediatra reclamando, né, que a criança não fala. Em geral, a criança aponta para aquilo que salva a sua vida, ou fala alguma coisa que significa água, significando qualquer líquido, alguma coisa que significa comida, papai e mamãe, porque com essas 4 palavras ela sobrevive. Falar mesmo demora. E aí a gente leva o pediatra assustado, o pediatra diz, não tem nada de errado. Aí a gente senta e espera, uma hora fala. Vera, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa questão, quando ela começou a perguntar de não lembrar, quer dizer, e a questão dessas terapias que tem sobre vidas passadas, até que ponto isso é verídico, quer dizer... Regressão. Regressão, exatamente. Eu acho que não há nenhum impedimento para que o que se descreve em terapias de vida passada seja verdadeiro. Em princípio, eu acho que é perfeitamente execuível. Quando eu for escrever no quadro, eu vou tentar fazer um esqueminha sobre isso. Por outro lado, a possibilidade de haver equívocos é muito grande. Entendeu? Porque esses processos de terapia de vida passada, eles sempre passam por algum mecanismo de indução. Em geral, é a técnica de hipnotismo, que não quer dizer que é burla, não estou dizendo isso. Mas sempre passa por um mecanismo... Oi? Não é preciso. Não, até é. Mas é preciso esse mecanismo de indução porque precisa haver uma emancipação espiritual intensa. Então, o terapeuta conhece técnicas que levam a isso. Mas o que você vai narrar tanto pode ser fruto da bagagem inconsciente de muitas vidas sem encarnado, ou pode ser uma elaboração fantasiosa dessa personalidade atual. Entendeu? Então, se você estiver na mão do profissional que não saiba com muita certeza o que está se passando, você vai correr o risco de se equivocar. E a questão também é de por que se faz, para que se faz. Então, precisa haver um objetivo. Se o terapeuta acredita que determinado registro do seu psiquismo, de uma vida, de uma outra encarnação, está se manifestando de maneira desordenada na vida atual, e isso leva a buscar a terapia de vida passada, a relação de causa e efeito está bem encadeada. Agora, se eu estou curiosa para saber se eu fui da corte de Napoleão, ou se eu fui da corte de Luís XIV, ou de Henrique VIII, e aí eu vou ao terapeuta e ele concorda em me responder a isso, o caminho está muito mal conduzido, entendeu? Mas aí esse terapeuta também teria que ser espírita. Pois aí começa a entrar nas circunstâncias uma série de variáveis que têm que estar muito bem colocadas. Não é qualquer, obviamente, não é qualquer terapeuta que vai te recomendar terapia de vidas passadas. Então, eu não sou a priori contra e não sou a priori a favor. Eu acho que cada circunstância é um fato que precisa ser visto com cuidado. E também a pessoa não pode imaginar que vai se lembrar, vai abrir uma janela para a vida inteira. Nessas regressões, abre-se uma fresta, você tem um vislumbre e pá, e acabou. Entendeu? Ninguém vai lembrar, vai voltar falando, não, porque eu era da corte de Luís XIV. Eles nunca são humildes. Não, todo mundo era da nobreza, é uma coisa impressionante. Ninguém foi escravo, ninguém carregou lenha, ninguém fez um fogo, ninguém matou um bicho.
É uma coisa impressionante, era de todo mundo da nobreza. Onde é que está o descravo? É. Bem, então, é desse ser que nós somos que nós vamos falar. E para responder o seguinte, como é que a gente surgiu nesse mundo de Deus? Sabe qual é a resposta? Ninguém sabe. As verdadeiras questões. Ninguém sabe. Assim como a gente não conseguiu muito bem entender o que é Deus, a gente também não está conseguindo entender bem o que cada um de nós é. Tá certo? Então, nós lemos aí na página 133 o seguinte: ensina a doutrina espírita que o espírito é o princípio inteligente do universo, sendo a inteligência seu atributo essencial. Esse princípio inteligente, que tem sua origem no elemento inteligente universal, passa por um processo de elaboração e individualização até transformar-se no ser denominado espírito. Eu vou continuar lendo e depois a gente vai explicar. Assim, a palavra espírito, com letra maiúscula, tanto é empregado para designar o princípio inteligente do universo, quanto para designar esse mesmo princípio após a sua individualização. O espírito é criado por Deus. Não é, porém, uma emanação ou uma porção da divindade. É sua obra. Exatamente, a máquina é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem e não é o próprio homem. Pulando o parágrafo. O espírito é a individualização do princípio inteligente, assim como o corpo é a individualização do princípio material. Essa individualização do princípio inteligente se efetua numa série de existências que precedem o período da humanidade. Lembra que nós vimos isso semana passada? Existências essas, onde o princípio inteligente passa a primeira fase do seu desenvolvimento, ensaiando-se para a vida. Esse seria para o espírito, por assim dizer, o seu período de incubação. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então entra no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e responsabilidade dos seus atos. Concorda que é exatamente o que nós vimos na semana passada? Certo? Por isso que eu achei bom a gente dar uma puladinha ali no perispírito e hoje tratar dessa questão. Então, isso, antes de ser o espírito, seria o pré-espírito. Não, o perispírito é outra questão que vocês vão ver na próxima aula. Tá? Vamos ver o que nós estivemos falando hoje. Ficou que está funcionando? Priscila, semana passada, só me lembrei de você quando eu levantei. Bem, então, a doutrina espírita nos ensina que o universo é composto por duas matérias primordiais chamadas de princípio. As palavras são uma coisa complicada, porque a gente só consegue expressar o pensamento através de palavras e nem sempre as palavras são unívocas. As palavras admitem muitos significados e muitas vezes isso nos confunde. Então, aí, princípio, a gente pode entender como aquilo que está no começo, como aquilo que antecede tudo, como aquilo que rege uma sequência. Então, haveria princípios de duas naturezas. Um de natureza espiritual e outro de natureza material. E no comando de tudo que pode acontecer com isto, estaria a onisciência, a onipresença, o Criador universal, ou seja, estaria Deus. Certo? Que estaria criando
criando, então, seres de duas naturezas. Seres de natureza puramente material, certo? E seres de natureza espiritual. Até um determinado ponto em que os dois seres vão se fundir numa só forma de vida. E aí surge esse fenômeno chamado vida. Então nós chamaríamos de seres materiais tudo aquilo que é inerte, tudo aquilo que não é dotado desse atributo chamado vida. Certo? E chamaríamos de seres espirituais, no sentido mais amplo da palavra espírito, aqueles sistemas em que o princípio material está unido ao princípio espiritual. A grosso modo seria isto. Mas se nós voltarmos nossa atenção para o início de tudo, e não me perguntem que início é este, porque eu não saberia lhes dizer. Vamos ficar com o início da física, né? A grande explosão, o Big Bang, que resultou no universo, que está se expandindo até hoje. E aí a gente teria que se perguntar o seguinte: muito bem, a física diz que ali havia uma quantidade super grande de matéria altamente condensada e que explode. E aí começa o universo. Qual é a pergunta que está faltando? De onde veio a matéria antes de estar ali? Quem foi que viu isso? Então vejam que a gente vai voltando, e tem uma hora que não tem resposta. Não tem resposta. Certo? Então, alguns doutrinadores espíritas dizem que o princípio inteligente esteve o tempo todo trabalhando a matéria. Não é que Deus tenha pego cada pedacinho de partícula subatômica para formar o átomo. Não. Havia toda uma quantidade de matéria que ele criara, e sobre esta matéria ele lançou o princípio inteligente. Então é esse princípio inteligente que, entre aspas, intelectualiza a matéria para que a matéria se organize, formando aquela partícula subatômica, depois formando os elétrons, prótons, nêutrons, e depois se organizando para formar um átomo. Vejam como a história é bonita e ela é crível, embora seja difícil da gente imaginar isso acontecendo. Porque se o princípio inteligente foi disperso por Deus sobre tudo, agora ele apenas espera que esse princípio inteligente faça cumprir as suas leis. Então, se ele já deixou a matéria, se ele já deixou o princípio inteligente e já criou as leis, agora a criação anda no automático. Concordam comigo? Entendem o que eu estou dizendo? E isso faz com que Deus esteja em tudo, sem que tenha que estar a cada tempo cuidando de miudezas, porque essas miudezas estão baseadas em princípios genéricos que se aplicam a tudo. É como se nós pudéssemos imaginar uma grande empresa, uma empresa poderosíssima, em que o presidente da empresa começou aquela empresa quando ele era boy. Ele entregava alguma coisa na rua, ele percebeu que podia melhorar, e e agora ele é presidente de uma grande empresa. E tem todos aqueles graus hierárquicos